Fala galerinha, tudo bem? Hoje nós vamos começar a estudar a isomeria, não é? Eu considero que esse capítulo é um divisor de águas dentro da química orgânica. Por quê? Ele me dá a oportunidade de revisar muita coisa que já foi trabalhado. Desde o estudo do carbono, estudo das cadeias, até identificação de função e nomenclatura. Ou seja, tudo que já foi trabalhado, de agora em diante, vai ser aplicado. Então a isomeria, ela parte do pressuposto que você já carregou todas essas informações e ela vai usar tudo isso ao mesmo tempo. Então, no capítulo de isomeria, você vai ter a oportunidade de reforçar o que já aprendeu, não é? Relembrar, e também não é? Você vai ter aí alguns apontamentos de algumas coisas que precisa melhorar. Então é um capítulo muito bacana nesse sentido, mas ele é um capítulo também muito exigente. Então se a gente não é? Perceber que algumas necessidades ali começam a aparecer. E se a gente não trabalhar em cima delas, a isomeria acaba se tornando algo um pouquinho, não é, complicado. E da mesma forma, não é, de agora em diante, nos próximos capítulos, a isomeria ela vai ser necessária para que a gente, por exemplo, estude propriedades físico-químicas e outras coisas mais, tá bom? Então fiquem espertos, porque de agora em diante a gente tem essa oportunidade de relembrar muito do que foi trabalhado. E eu vou, à medida que a gente for passando pelo capítulo, né, pontuando algumas necessidades, algumas coisas importantes, tá bom? O que nós vamos essencialmente estudar na isomeria? Obrigatoriamente nós vamos comparar compostos. Compostos que, claro, ao serem comparados são diferentes, mas obrigatoriamente aqui eu preciso me cercar de algo que é essencial para a isomeria existir. Tá bom? Então nós vamos aqui, ó, comparar, aqui nós vamos ter a comparação entre compostos que possuem o quê? Que possuem obrigatoriamente, isso é a regra zero da isomeria, e eu preciso sempre lembrá-la, porque inclusive algumas questões vão brincar com essa pegadinha, tá bom? Comparação entre compostos que possuem a mesma fórmula molecular. Então, eu e você, não é, ao sermos comparados, nós vamos ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio e quaisquer outros elementos. Tá? Então, nós vamos ter a mesma fórmula molecular. Ah, então nós somos iguais. Claro que não, tá bom? Senão nós não seríamos comparados, não faz sentido nenhum, né, comparados. Não faz sentido me comparar a mim mesmo, eu tenho que me comparar a algo diferente. Mas aqui, obrigatoriamente, nós dois precisamos ter a mesma fórmula. Então eu tenho uma fórmula C5H10, você também, não é? E nós vamos ser diferentes em alguma coisa, tá? E o que pode ser diferente entre a gente? É o que nós vamos falar exatamente agora. Então, a comparação entre compostos possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem entre si quanto? E aí nós temos duas possibilidades, tá bom? Nós temos aqui a possibilidade de apresentar, ó, quanto a conexão atômica. Isso quer dizer não é? Que nós vamos ter a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, quaisquer outros, mas nós vamos ligar esses elementos de formas diferentes. Então, em mim, eles se ligam de uma forma e em você se ligam em outra. Então, a conectividade dos átomos não vai ser a mesma entre os compostozinhos que eu vou comparar. Isso dá origem para a gente, né, a isomeria plana. Ok? Ou constitucional. Então, nós vamos aqui, né, encontrar o primeiro tipo de isomeria. Então, a conexão entre os átomos vai ser diferente. Essencialmente é isso. Tá? E nós vamos ter também aqui a distribuição espacial dos átomos. Distribuição espacial, não é? Dos átomos na minha molécula. Então, essa é a segunda possibilidade. Então, neste caso, a distribuição espacial é diferente, mas não a conexão atômica. Então, os átomos vão se ligar da mesma forma em duas moléculas diferentes, mas que são diferentes entre si, porque se diferem em relação ao espaço, tá bom? E aqui nós vamos ter a isomeria espacial.
Então nós temos esses dois tipos. A isomeria plana, onde a conectividade é diferente, e temos a isomeria espacial, onde a distribuição espacial vai ser diferente. Tá legal? E aqui nós vamos ter a isomeria geométrica, né, conhecida como cis-trans, muito assim colocada, classificada, e vamos ter, claro, a isomeria óptica, né, dentro desse pedacinho. Tá? Então a isomeria essencialmente é isso, é o estudo dos compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas claro, vão ser diferentes em alguma coisa. Nós começaremos, primeiramente, com a isomeria plana. Vamos trabalhar os 5 casos possíveis aqui dentro. E depois nós vamos, nas aulas seguintes, trabalhar com a isomeria espacial, onde a gente tem isomeria geométrica e a óptica e muita coisa a ser comentada. A maioria dos detalhes, das picuinhas que a gente vai achar no capítulo, elas vão aparecer exatamente nesses dois outros tipos. Tá legal? Então, começamos aí e vamos, portanto, destrinchar a partir de agora a isomeria plana para a gente dentro de todos os casos possíveis. Ok? Então, deixa eu apagar aqui para a gente sentar o pé nesse pedaço. Então, quando a gente estuda a isomeria plana, o que a gente aqui pode, de cara, obter de informação? Então, aqui, ó, isomeria plana. Ok? Que vai ser o nosso primeiro tipo de isomeria. Isomeria plana ou constitucional. Aqui nós vamos ter conexões atômicas distintas. Atômicas distintas. E quando nós nos referimos à conectividade diferente, isomeria plana, nós vamos comparar compostos que são diferentes. Aonde? No plano, tá bom? Então, aqui, os compostos, eles são diferentes no plano. São diferentes no plano. Então, quando eu desenho as minhas estruturas, quando eu desenho as minhas moléculas a serem analisadas, comparadas e classificadas, eu de cara já consigo enxergar a diferença entre elas. E qual é o nosso plano de análise? Nosso plano é o quadro, nosso plano é o caderno, ou seja, quando eu desenho as estruturinhas, eu já consigo enxergar a diferença entre elas. Tá? Então, é isso que nós vamos agora destrinchar. No papel, desenhou, já enxergou. Ok? O primeiro tipo de isomeria dentro da isomeria plana é, para a gente, a isomeria de cadeia. Esse é o primeiro tipo de isomeria para a gente. Se eu e você somos isômeros, nós temos a mesma fórmula molecular. Se eu e você somos isômeros de cadeia, isso quer dizer que a diferença existente entre nós dois, que estamos sendo comparados, está exatamente ali na cadeia carbônica. Então, a classificação da isomeria leva em consideração não o que a gente tem de igual, mas sim o que a gente tem de diferente. Tá ok? Então, isômeros de cadeia, aqui ó, os isômeros, eles possuem, eles pertencem à mesma função, mas eles vão ter, claro, algo de diferente. Mas eles vão diferir na cadeia. Então, eles diferem no esqueleto carbônico. Então, a cadeia vai ser esqueleto carbônico. A cadeia carbônica vai ser diferente, tá bom? E aqui nós temos casos clássicos que por nós precisam ser conhecidos. Agora, galera, o capítulo de isomeria vai partir do pressuposto que você já sabe montar estruturas. Então, por isso que é importante que a gente treine bastante essa parte também, tá bom? Então, exemplo 1, ó. Exemplo 1.
eu vou trabalhar com a fórmula molecular C5H12. E eu tenho aqui, não é, que conseguir buscar pares que, ao serem analisados, vão me dar cadeias carbônicas diferentes. E aí, claro, desenhar os isômeros com essa fórmula já parte, né, o capítulo já parte do pressuposto que eu consigo fazer. Tá? Então, com a fórmula C5H10, C5H12, o que eu vou conseguir fazer aqui de compostos diferentes que tenham, não é, o mesmo, não é, a mesma função, mas cadeias carbônicas diferentes? Quando a gente volta e vê cadeias carbônicas em termos de classificação, a gente tem aberta, fechada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea. Lembram? A gente tem várias classificações. Então, lá vamos nós. Ó. Primeira possibilidade. Aqui, ó. Se eu comparar com a fórmula C5H12, CH3, CH2, CH2, olha lá. Esse é um composto de fórmula C5H12. Qual é o nome desse composto? Não é? Eu preciso saber nomear os compostos. Então, 5 carbonos, pente. Só ligação simples entre os carbonos, o AN, e a terminação O de hidrocarboneto. Esse é o pentano. Não é? E esse composto, se eu analisá-lo em termos de cadeia carbônica, ele tem uma cadeia carbônica que é linear. Então, a cadeia carbônica dele, ela é linear, certo? É uma linha carbônica. E eu posso, a partir dessa estrutura, já imaginar algum composto que vai ter cadeia carbônica diferente, mas vai ter a mesma fórmula. Eu posso, por exemplo, pegar esse CH3 e fazer com que ele, dos outros carbonos, se torne uma ramificação, por exemplo. Então, com essa fórmula, eu posso desenhar esse exemplo, ó. CH2, CH, aqui ó, CH3, CH3. Não é verdade? Então, eu estou criando uma ramificação. Percebam que a fórmula molecular é a mesma e tem que ser sempre, tá bom? Na hora que eu vou nomear esse composto, eu tenho o grupo metil ligado ao butano. Então, esse aqui é o metilbutano. Ô, Cris, você não colocou o número do metil, nem preciso. Por quê? Porque só existe essa posição para ele. Então, carbono 1, carbono 2, 2 metil. Se eu tivesse ligado aqui, carbono 1, carbono 2, 2 metil. E se eu tiver colocado metil nesse carbono? Seria a mesma coisa que o pentano, porque não existe ramificação na ponta. Então, nesse caso, não há necessidade de eu colocar o número, tá? Vira redundância. Então, esse é o metilbutano. E qual a diferença entre ambos? O de lá tem cadeia linear, o de cá tem cadeia ramificada. Ok? Então, essa é para a gente a primeira comparação possível dentro da isomeria de cadeia. Comparar uma cadeia linear com uma cadeia ramificada. Ok? Agora a gente vai para o próximo exemplo. Primeira comparação possível é essa, tá? Nunca se esqueçam. Se eu tiver uma cadeia linear, eu vou buscar uma ramificada. Se eu tiver uma cadeia ramificada, eu vou buscar uma linear. Essa é uma comparação clássica, tá bom? E eu vou buscar em todos os exemplos sempre as comparações que vocês vão encontrar nos exercícios. Então, a primeira já foi, vou para a segunda possibilidade. Mais um exemplozinho para a gente, né, fechar essas comparações, tá bom? Aqui, gente, eu vou fazer todas as possíveis para todos os casos, tá bom? Então, vão ser muitos exemplos, mas exemplos que vão varrer tudo que eu puder encontrar, vocês vão perceber isso na hora que começarem a fazer os exercícios. Então, exemplo, ó, exemplo 2, ok? Eu vou pegar a fórmula molecular C5H12. Ué, Cris, a mesma? É, mas eu vou buscar, claro, óbvio, um par diferente, tá bom? Então, também dentro de isomeria de cadeia, fórmula C5H12, o que eu vou conseguir fazer? Percebam, ó. E eu vou usar um dos compostos que eu já desenhei. Eu vou pegar esse composto, ó, CH3, olha lá, CH, CH3,
CH2, CH3. Né? A gente já nomeou esse composto, é o metilbutano. Metilbutano. Ele tem cadeia ramificada. E eu vou buscar aqui uma outra possibilidade. Não é? Linear não tem como, só existia, não é? o pentano com essa forma. Agora eu vou buscar complicar um pouquinho mais o meu esqueleto. Na verdade, não é nem complicar, eu vou ramificá-lo mais. Então, se eu pegar esse CH3 aqui, ó, eu consigo fazer com que ele se transforme numa ramificação ainda. Então aqui, ó, CH3, CH, aqui eu tenho o metil, não é? Então, eu vou aqui tirar esse hidrogênio e vou criar mais uma ramificação. Tá? Então, quando eu analiso esse composto, ele tem a mesma fórmula do anterior. E qual é o nome dele? Eu tenho dois grupos metil ligado no carbono do meio do propano. Então, esse é o dimetilpropano. Não há necessidade nenhuma de eu dizer a posição dele. Não tem outro lugar possível a não ser aquele carbono. Então, dimetilpropano, que também tem cadeia o quê? Ramificada. Uai, Cris, as duas cadeias são ramificadas. São, mas elas não são iguais. Qual a diferença entre os dois? Esse, ele tem uma cadeia principal maior e menos ramificação. Esse tem uma cadeia principal menor e mais ramificação. Estão percebendo? Então, a cadeia carbônica é diferente. Então, aqui, ó, a cadeia principal, que a gente chama de CP, né? Ela tem aqui 4 carbonos e uma ramificação, ok? E aqui nós temos a cadeia principal com 3 carbonos e 2 ramificações. Então percebam que o que nos importa é perceber ali que o esqueleto carbônico não é igual, beleza? Então esse é um exemplo possível, não é? Que vai envolver a comparação entre duas cadeias ramificadas, uma é mais ramificada que a outra, tá? Vamos para mais um exemplo, ok? Exemplo 3. Vou pegar aqui a fórmula molecular C4H8. Bom, eu vou usá-la nesse exemplo 3 e eu vou usá-la também no exemplo 4. Então, fórmula C4H8. O que nós vamos conseguir montar aqui que eu consigo comparar obrigatoriamente a cadeia? Então, lá vamos nós, ó. Com essa fórmula, CH3, CH, dupla, CH, CH3. Ok? Que composto é esse? Ele é um alceno, né, um hidrocarboneto, mas é um alceno por causa da dupla entre carbonos. E, nesse caso, eu preciso identificar a posição dessa dupla, não é? Então, esse exemplozinho, inclusive, já foi nomeado anteriormente. Esse é o but2eno, não é? Essa é a posição da dupla ligação dentro da minha cadeia principal. Preciso do 2? Preciso, porque a dupla está aqui, mas ela poderia estar aqui, por exemplo, na posição de número 1, tá bom? Então, eu tenho aqui o but2eno. E aí, agora, eu vou gerar uma cadeia diferente, ok? Claro, buscando uma comparação que não foi trabalhada, senão eu estou, né, repetindo um exemplo, não é o que eu quero. E aí, eu vou trabalhar, compará-lo com esse aqui, ó. Se eu analisar esses dois compostos, tá? Eles têm a mesma fórmula. Este é o but2eno e este, eu percebo que ele é o ciclobutano, né? Um composto de cadeia fechada com 4 carbonos. E já acabei de soprar, não é? Qual é a diferença entre os dois em relação à cadeia? O de lá tem cadeia o quê? Aberta ou acíclica, né? É a mesma coisa. Acíclica. Ok? E o de cá tem cadeia fechada ou cíclica. A mesma coisa. Então, vocês estão percebendo que essa é uma possibilidade de comparação em relação ao esqueleto. Um tem cadeia aberta, o outro tem cadeia fechada.
Ô Cris, oi, mas o de cá tem dupla. É verdade, você está certinho. E o de cá não tem. Mas não é essa comparação que eu tenho que buscar. Por quê? Se essa dupla não existir, a fórmula molecular dos dois nunca poderá ser a mesma. Porque com a fórmula C4H10, eu não consigo gerar ciclo, tá bom? Então eu preciso da fórmula C4H8, que obrigatoriamente vai me dar o alceno, ou um composto de cadeia fechada. Combinado? Então, nós temos aqui as comparações. Linear ramificada, diferença quanto à quantidade de ramificações, aberta e fechada, e agora a gente vai para a quarta comparação possível dentro da isomeria de cadeia. E aí fechamos realmente esse tipo, tá bom? A última agora, exemplo 1, 2, 3, e agora eu vou para o quarto. Nesse caso, eu vou usar a mesma fórmula que está aqui embaixo. Então, vamos lá, aqui ó. Exemplo de número 4, eu vou usar a fórmula molecular C4H8, ok? E aí eu vou apagar esse pedacinho aqui para ter o quadro limpo. Então, vamos lá. O que eu vou conseguir fazer? Vou pegar um dos compostos que aqui estava, tá bom? Dependendo do par que eu pego, eu vou ter um outro tipo de isomeria, tá? Com essa forma. Então eu vou pegar aqui os compostos que me permitem a comparação que eu quero. Olha lá. Acabamos de nomear esse composto, que é o ciclobutano. O que eu posso buscar de diferente com essa fórmula? Bem, uai, Cris, você fez um quadrado. Fiz. Tenta fazer um triângulo. Então, se eu desenhar esse composto, ó, ele vai me dar a mesma fórmula do composto anterior, C4H8. Sendo que, neste caso, eu tenho o metil ciclopropano. Os dois compostos são isômeros, porque eles têm a mesma fórmula. E qual a diferença? Essa cadeia é cíclica, certo? E essa? Ela é cíclica também. Não é? E qual é a diferença? Esse ciclo, não é? Ele é maior, ok? Então aqui eu tenho ACP, não é? Mais 0 ramificações. Então deixa eu só colocar aqui. A cadeia principal, que é o ciclo, ela tem 4 carbonos e 0 ramificações, ok? 0, tá? 0 ramificações. Então deixa eu colocar assim, 0. Nesse composto, eu tenho a cadeia principal, que é o ciclo, com 3 carbonos. E eu tenho uma ramificaçãozinha, tá legal? Então essas são as comparações que eu vou encontrar dentro de isomeria de cadeia. Agora, muito cuidado. Não é? Antigamente, essa comparação entre compostos cíclicos que diferem quanto ao ciclo ali na composição, essa isomeria, muitas vezes, né, nas questões mais antigas principalmente, ela é chamada de isomeria de núcleo. Essa isomeria de núcleo é uma comparação entre isômeros de cadeia fechada. Núcleo é cadeia fechada, tá? Núcleo aromático é outra coisa, viu, gente? Núcleo é cadeia fechada, tá bom? Núcleo benzênico é um ciclo benzênico, tá bom? Então, muito cuidado. Então, a isomeria de núcleo seria exatamente essa comparação entre isômeros de cadeia de ciclos de tamanhos diferentes, ok? Então, essa é a nossa primeira parte de isomeria plana. Ainda temos mais um bocadão de coisas para serem trabalhadas. Combinado? Então, até a próxima aula. Valeu, tchau!